Tiago, capítulo de número 3. Tiago, vamos ler lá? 3. Capítulo 3 de Tiago. Deixa eu ver se é 3 mesmo. Tiago. O negócio está estreitando, pai. Olha que coisa interessante, amados. Tiago, capítulo de número 3. Aliás, todo o capítulo 3, ele vai falar sobre essa questão do que é... O que está acontecendo, meu povo? Que agonia é essa aí? O povo está meio agoniado hoje, tá não? Isso porque tomaram chá, né? Tanta paulada. Nada, varão. Isso aqui é apenas a exposição do texto. Olha só, desde o verso... Tiago, capítulo 3. Eu só vou dar uma pinceladinha aqui. Desde o verso 1, o Tiago ele vai exortando a respeito sobre o uso da língua, né? Como a gente usa a língua. Jesus lá atrás, no Evangelho de Mateus, por exemplo, vai dizer que na verdade o problema não é a língua em si, não é o membro. A verdade é porque quando a gente fala alguma coisa, é fruto, é resultado de um coração saturado. Então está cheio o coração, é isso que a gente vai falar. Simples assim, não é? Então, o controle da língua, na verdade, tem um salmo muito interessante que eu esqueci, mas eu orava bastante esse salmo antes. Senhor, põe a guarda a minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Vira e mexe, eu fazia essa oração para que Deus me desse essa prudência no falar, de não ser precipitado, de falar o que não deve e tal. Mas à medida que eu ia enchendo meu coração também das coisas de Deus, era natural que eu também só ia falando aquilo que pertencia, só que edificava. E aí a gente relembra a aula passada de Efésios capítulo 4, onde diz que não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, né, para prejudicar as pessoas, mas somente aquelas que dá graça, aquelas que edificam, aquelas que são bênção, que deve ser a fonte, irmãos, que jorra da nossa vida, seja uma palavra que abençoe a vida das pessoas, que anime, que levante, que oriente, que direcione, que dê um novo rumo, não palavra de desânimo, não palavra para prejudicar as pessoas, né? Fomentar, muitas vezes, a língua é um negócio assim muito interessante, porque a Bíblia dá muito valor para o pecado da língua, e o pecado da língua é fofoca, falar mal da vida dos outros. O Facebook aí potencializou isso, né? Então, não é verdade, irmão? Então o Facebook, os cristãos, ao invés de usar essa ferramenta, essa potência para alcançar pessoas, irmãos, para expandir o Evangelho, palavra de Deus, usam para tantas besteiras, para tantas coisas fúteis que prejudicam o Evangelho. Nossa, é tão ruim você tentar dialogar com alguém no Facebook, tão difícil, é ofensa, crentes às vezes, só porque pensa diferente. Então, é fruto de quem é, na verdade, né? Agora tem o status do WhatsApp também, professor. Como que tá? O status Roberto tá. O status é forte. Não, sim. Pior que não, status onde você põe lá e ele fica um período, né? Isso, tá um pouquinho pior que o Facebook. 24 horas. Cada status é de Mas porque o status está sendo colocado coisa ruim? Ainda bem que se olhou bem, então. Muito difícil. Eu ainda tô. Minha esposa que fala, não, tem o status lá, você põe lá e tal, e vira e mexe eu. Mas, o status da mesma pessoa, eu vou dar na sua cara. Ô louco! Crente. Eu vou dar na sua cara. Aí a gente vê isso. Essas coisas, na verdade, nada mais são das evidências da santificação da vida dessa pessoa, do grau de conversão dessa pessoa. Né? Então é fácil, as pessoas se entregam, se denunciam. A própria, tem um ditado que diz que é pela boca, né, que o peixe morre, alguma coisa assim. O peixe morre pela boca e tal. Então assim, a boca vai denunciando, na verdade, a morte que existe dentro das pessoas, né? E aí, amados, Provérbios vai falar que tem coisas que Deus ele condena, ele reprova, ele repudia, mas tem um que Deus assim tem ojeriza, tem asco, ele abomina. É aquele que fomenta, aquele que espalha fofoca entre os irmãos. Para Deus isso é uma coisa assim abominável, né? E a gente tolera isso no nosso meio evangélico, a gente tolera. É o que mais tem. E a gente tolera, a gente não disciplina ninguém porque falou mal, difamou, caluniou. Então é uma coisa para a gente se preocupar. Olha só, que a gente às vezes desconsidera essas coisas como sendo espirituais ou não, né? O processo de santificação é a transformação do caráter, irmãos. Do caráter, olha só. Então aí o Tiago vai falando dessa coisa prática, porque santificação é coisa prática, né? Diz que a língua ela é inflamada pelo inferno e tal. E aí, no verso de número 8, aqui, ó, coisa interessante.
3:8, né, de Tiago. 3:8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Nenhum homem pode refrear é sem a graça do Espírito Santo, sem a ajuda do Espírito Santo, sem o processo de santificação. Esse é o sentido, tá bom? Com ela bendizemos a Deus e Pai. E com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Ele está falando de uma realidade. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte um mesmo manancial água doce e amargosa? Não, né? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Claro que não. Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Ou seja, na figura aqui, não pode uma pessoa regenerada bendizer a Deus, glorificar a Deus, falar língua estranha, profetizar, pregar, louvar dentro da igreja e depois daquele ambiente sair e falar mal da vida das pessoas. Não pode isso, é incoerência, irmão, é insensatez, isso é discrepante, isso aqui não cabe, são duas coisas que o Tiago vai dizer assim, não convém que viva assim, não é assim. Percebam, amados, que para mim, eu acho que é uma boa medida que a gente tem para ver o grau de maturidade de conversão da pessoa. É como ela usa a língua dela. É se ela não fica falando da vida dos outros. É mesmo que ela tenha queixas, ela não fala. Não é? Eu acho que a língua é um bom parâmetro para a gente saber, será que eu sou espiritual, maduro e tal? E quando fala pouco, tem crente que fala pelos cotovelos, fala demais, é uma matraca. Fala. E a Bíblia vai dizendo que na multidão das palavras não falta transgressão. Já dizia transgressão, erro, pecado, né? Minha vozinha já dizia, boca fechada, não entra um mosquitinho. Mas a Bíblia vai dizer coisas mais graves ainda, não é só mosquito que entra a morte, né? Então, boca muito aberta, eu nem vou dizer que fala em boca aberta, né? Já está falando mal, boca aberta, mas a boca aberta, gente que fala demais, é inevitável que não erre, é impossível que não erre. O que o Tiago vai dizer? Pronto para ouvir, tardio no falar, poucas palavras. E aí, Provérbios vai trazendo ainda, por exemplo, que eu estou lembrando aqui, até o tolo, quando se cala, ele é reputado por sábio. A gente que fala pouco, fala, essa pessoa é sábia, hein? Às vezes nem é. Falar pouco, às vezes não é, sério. Até o tolo, quando ele se cala, ele fica quieto, fala pouco, ele é tido como uma pessoa sábia. Olha só, quem fala demais erra. É por isso que o Tiagão aqui vai dizendo, não queira ser mestre não, viu? Quer ensinar, quer pregar, quer falar, quer expor, vai receber mais duro juízo, tanto das pessoas quanto que de Deus, amados. E Jesus vem falando, por tuas palavras vai ser justificado, por tuas palavras vai ser condenado. É forte. Não é brincadeira o negócio, né? Então, nesse processo de santificação, a língua também vai, o ouvido também vai, os olhos também vão, as mãos também vão, os pés também vão. Tudo que eu faço, o que eu sou, o que eu ouço, tudo isso deve ser consagrado a Deus, deve ser usado para o serviço e adoração a Deus, não o contrário, senão não é santificado num todo, irmãos. Então, santificação é onde a nossa vida ela é separada para Deus, para glorificar a Deus, não para outra coisa. Romanos, capítulo 6, verso 19. Romanos, capítulo 6, verso 19. Paulo também vai dar assim, uma pinceladinha nessa questão de que, a vida agora é outra, mudou, deve-se ter uma outra postura. Romanos, capítulo 6, verso 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentasse os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, olha só, assim como vocês apresentavam os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim, da mesma forma, com a mesma intensidade, apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça e para a santificação. Aquilo que a gente usava das nossas habilidades, da nossa vida, do nosso corpo, para a imundícia, para a maldade, para aquilo que era pecado mesmo, Paulo está dizendo, da mesma forma, agora, em Cristo, ofereça tudo isso com a mesma medida, com a mesma intensidade, com a mesma paixão, com a mesma dedicação, para a santificação, para a justiça. Não é, irmão? A potencialidade toda que nós tínhamos para o pecado, a gente precisa reverter isso agora para a vida de santidade, de abençoar as pessoas. Então, santificação, ela é essencial para a vida de uma pessoa que está sendo salva.
E só está sendo salvo porque está no processo de santificação. A pergunta é: nós estamos crescendo em Cristo, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? A gente está sendo santificado? A gente está sendo alcançado por Deus diariamente? A gente está crescendo em Cristo à medida que a gente vai passando o tempo? As pessoas olham para nós e vai vendo de fato essa mudança contínua, constante. Não é só no aceitar a Cristo, não é só o novo convertido, que muda radicalmente de vida, não é? Não é a conversão, aquele negócio assim, brusco, um negócio que estava indo assim numa vida de pecado, do dia para a noite, nossa, ó, fulano mudou, aceitou a Cristo, e a parentada toda fala, e os amigos falam, nossa, fulano mudou, olha, não é mais isso e tal. Só que isso precisa ser uma contínua até o resto da vida, irmão. Não é? Até o resto da vida. Então a gente precisa ter essa preocupação aí. Vamos ler ainda o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, falando agora dos santos. Santificação. Coríntios 1, capítulo 1. Eu falo o versículo daqui a pouco. É assim, irmão, a doutrina da santificação é uma doutrina fundamental da Bíblia. Então, uma igreja que não prega a doutrina da santificação é uma igreja que não está pregando a Bíblia Sagrada como deve, o Evangelho como deve. Essas doutrinas esquecidas é muito preocupante. E é o que a gente vê o resultado de muitas pessoas que frequentam a igreja e não faz muita diferença daqueles que não frequentam. Que diferença tem para muitos aí, amados? Muitos. A gente não vê quase nenhuma, não é? Pai, crente e não crente, muitas vezes não tem diferença. Os cônjuges, muitas vezes não tem diferença. Profissional, muitas vezes não tem diferença. Vizinho, parente, não tem diferença, viu? Que diferença tem? Não tem moral, né? Nos dois sentidos da palavra, porque não tem moral, não tem autoridade também. Não tem moral, que não tem moralidade. Não tem ética, não é honesto, não é sincero, não é generoso. Você não vê diferença muitas vezes. E a gente percebe isso nas estatísticas, onde muitos filhos de pais cristãos muitas vezes se perdem no meio do caminho. Divórcio aos montes, irmãos. Gente corrupta, como qualquer ímpio aí, mas cristão, pastores, não são poucos, né? E estão entrando aí na política, estão entrando tudo. E eu conheci um monte assim, que eu olhava assim e falei, meu Deus do céu, é crente. E eu sempre tive um conflito na minha mente. Eu nunca entendi, porque quando eu aceitei a Cristo, eu tinha referências de cristãos que eram cristãos. No caso, minha mãe. Minha mãe era crente. Então, e naquele tempo, quem olhava de fora da igreja tinha uma ideia de quem estava na igreja era tudo crente. Não é verdade? Eu cheguei à conclusão que hoje na igreja a gente conta tudo, até crente, de verdade. Mas uns 20 anos atrás, a igreja tinha no geral tinha um testemunho melhor diante da sociedade. Não é? Quando você falava que era crente, você tinha automaticamente na mente da pessoa é uma pessoa honesta. Tinha, lógico que tinha. A palavra do crente tinha até validade. Eu cheguei, valia, né? Professor, a lugar, inclusive casas, isso há quase 20 anos atrás, só pelo simples fato da pessoa descobrir que eu era uma serva de Deus, falando, não precisaria fazer é crente. a casa é sua. Nossa, porque de fato... Agora não, ao contrário, se souber que é pastor, vai pedir 3 meses de fiador, mais depósito. Não, é sério, isso é muito sério. Casas Bahia era só falar que era crente. Já era. Amados, nós temos, no nosso país, e eu falo isso com muito pesar e muita tristeza, no nosso país nós temos os 3P, que são os mais desconsiderados, os que não têm crédito, que é político, polícia e pastor. Infelizmente, isso é uma triste realidade nossa. Lógico, eu não estou falando dos verdadeiros pastores, não é isso, mas o que tem de gente, e não são poucos, que tem aí o seu cargo de pastor, ou seja, crente, né? E o povo não entende assim, não é convertido, eles não entendem isso, não. Você falou que é crente, acabou. De qualquer igreja é igreja. Não quer saber se é universal, se é da graça, não sei das quantas, da desgraça. Eles não querem saber de nada. Não quer saber, né? Se é crente, é crente. Se é graça, se é desgraça. Tudo no mesmo balaio. Então, quando a gente crente, quando eu fui financiar o meu carrinho lá, e aí eu tava lá, né? Eu falei, nossa, será que vai aprovar e tal, né? Autônomo, não tem renda assim e tal, negócio complicado. E aí o vendedor me viu assim, meio preocupado, disse, não, fica tranquilo aí, isso é aqui.
Para aprovar assim, eu vi tal, né? E ele falou assim, ó, difícil só aprovar aqui, que tem complicação, é advogado e pastor. Ele falou assim para mim, difícil das financeiras aprovar é advogado e pastor. Você é o que mesmo? Eu falei, professor. Professor. Sou professor. E aí, mano... Mas assim, o que acontece? Então a gente percebe que essa doutrina da santificação, ela é fundamental no anúncio do Evangelho, irmãos. Fundamental. A gente precisa pregar isso, a vida de santificação, a vida de separação. Nós não podemos ser igual a essas pessoas que não professam Cristo. A gente precisa ser diferente. Segundo aos Coríntios, agora não me recordo exatamente, deve ser lá pelo capítulo de número 6, ou 7, segundo aos Coríntios, vai dizer que aquele que professa o nome de Cristo se aparte da iniquidade. Deve ser 6, né? Quem professa o nome de Cristo se aparte da iniquidade. É mais ou menos por ali. Tal. Não, acho que não é isso não. Mas é algum outro aí. Mas tem esse texto aqui no Novo Testamento, tá? O 7 aqui é outra coisa. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Talvez foi por conta da referência que diz respeito, eu confundi. Mas tem um texto que diz: aquele que professa o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então a gente precisa prestar atenção nessas exortações bíblicas, tá bom? Se alguém achar esse versículo, depois compartilha aí. Voltando para 1 Coríntios capítulo 1, verso de número 2, olha o que diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor, Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Efésios capítulo de número 1, um pouquinho mais para frente, 2 livrinhos mais para frente, a gente chega em Efésios, capítulo 1, versículo de número 3, versículo de número 4. Efésios, capítulo de número 1, verso 3 e 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Para que nós somos, irmãos, salvos, eleitos em Deus? Para sermos santos, separados. Romanos, dá uma ré, passa 2 esquinas. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 1, até o versículo de número 7. Romanos, capítulo 1, verso 1 ao 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Entenda essa palavra, separado é sinônimo de consagrado e santificado, tá? Então, separado é a mesma coisa. Então, foi separado para o Evangelho de Deus, ou seja, consagrado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, não ia falar desobediência, mas de descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos de Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamado para serdes de Jesus Cristo, a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses, vamos para frente de novo, engatam a quarta. Filipenses, só quero mostrar para vocês aqui que na Escritura isso, irmãos, é uma doutrina, é uma prioridade. Filipenses capítulo 1, versículo de número 1 e versículo de número 2. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha só, então, a todos os santos que estão lá em Filipos, a todos os santos em Cristo. Colossenses capítulo 1, mais para frente um pouquinho. Colossenses capítulo 1, verso 1 e verso 2. Colossenses, um livro para frente. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a igreja de Corinto, a igreja de Filipos, a igreja de Colossenses, a igreja de Roma, qualquer outra igreja, é chamado de, os que estão nela são santos.
aos santos em Cristo, aos santificados. O povo de Deus é santo, deve ser santo. O próprio Efésios, capítulo de número 5, Paulo vai fazer uma comparação que a noiva de Cristo não tem ruga, não tem mácula, é santa, é irrepreensível, é branquinha, purificada no sangue do Cordeiro. Lá no final da Bíblia, lá em Apocalipse, eu acho muito interessante esse último capítulo, e tem 2 versículos ainda para falar aí mais ou menos a mesma coisa, né? Eu vou ler, acho que até mais de um. O capítulo 22. Capítulo 22. Versos de número 11, 12 e 13. Eu vou mais para frente um pouquinho. A partir do 11. Capítulo 22 de Apocalipse, verso 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é santo, suje. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. 12. Isso, agora o 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado é a última bem-aventurança do livro de Apocalipse, hein? Aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães. Isso aqui é uma natureza, irmãos. É uma natureza. Eu só penso que é cachorro mesmo. Não é. Tem uns aí que os cachorros vão e ele não vai. Tão ruim que é. É possível a gente encontrar o uau lá no céu e o cidadão não. Quando Paulo fala lá em Filipenses capítulo 3, vai falar sobre os da circuncisão, os cães. Ele vai falar de um grupo de religiosos lá que eram briguentos, raivosos. É a natureza do cachorro. Tá certo? Né? Come qualquer porcaria. Briga, cachorro é briga. É raiva. Então é uma natureza de gente contendeira. Gente, na minha terra diz arengueira. Arenga, né? Briguenta. Sabe aquelas pessoas dispostas à briga? Fala num tom de quem quer brigar, né? Aquelas pessoas que parece que ela está procurando alguém para né? Então ficarão de fora os cães, amados. Servo de Deus, homem e mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, não tem espírito de contenda, mano, não briga. 2 Timóteo capítulo 2, verso 24. Aos servos do Senhor não convém contender, antes ser manso, apto para ensinar, que é para ver se Deus dá arrependimento àquelas pessoas. Olha só. Então, preste atenção aqui. Preste atenção. Olha aí. Preste atenção. Jesus disse. Amados, eu só estou aqui expondo o texto bíblico, mais nada. A palavra resolve tudo, não é? É verdade. A contenda que Jesus disse que ia fazer também, porque ele não traria paz à terra, e sim espada. Por que ele traria espada, amados? Porque não combina o servo de Deus, o filho da luz com o filho das trevas. Luz não combina com trevas. Natureza de um regenerado não combina com a velha natureza. Não tem jeito. Então é guerra mesmo. Todos os lados. É a guerra santa. Então o que acontece? Jesus disse assim: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Mansidão, característica de um servo de Deus. Serenidade, controle, autodomínio. Característica de um homem de Deus. Não é apavorado, não é briguento, não é raivoso, não tem um tom bélico de guerra, de disputa. Não tem inimigos. O servo de Deus não tem inimigo. As pessoas são inimigos do servo deDeus. Ai, morre e nasce de novo, então. Resolvido a situação. Não é? Cada vez que ele aprofunda nesse curso, eu tô vendo. Veja bem. Preste atenção. Morre e nasce de novo. Preste atenção. Servo de Deus. Amados. Eu acho que o grupo percebeu que está desviado. Se quiser fazer uma Tu acha que quando terminar o curso, vou ter que fazer um apelo aqui para ver se a pessoa quer aceitar, participar de novo. Servos de Deus não fica fazendo inferninho na vida das outras pessoas. Eita. Irmão. Tá certo? Então a gente precisa ter muito cuidado. Ficaram de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira.
Então a gente vê o perfil aqui dos cidadãos dos céus. Característica, irmão. Então a gente percebe aqui que os servos de Deus, os homens de Deus, são gente diferente, separada. A eternidade, o céu, a presença de Deus, não entrará gente que tem mau caráter. Ou a gente resolve esse negócio aqui. Vai para São Pedro. Vai ser no término dessa aula ou vai ser quando terminar o curso? Sei lá. Mas, amados, é fato. A palavra de Deus, quando a gente se alimenta dela, quando a gente deixa ser transformado por ela, ela tem poder de transformar as nossas vidas e a nossa natureza. Sinceramente, se nós tivéssemos esse estudo todo dia, vocês não acham que seria assim muito bom? Fantástico, fantástico. Estou percebendo a necessidade. Vocês não acham que se... Não, é sério, amados, percebam só. Se nós tivéssemos nossos cultos, nossos ajuntamentos quase que diário. Essas 2 semanas paradas não foi legal. A gente percebeu que deu uma decadência. Em mim ou em vocês? Não em todos. não faz isso. Aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Então por isso que eu estou me incluindo nesse negócio. E a palavra de Deus aqui envolvendo todas as nossas vidas e nos mostrando as nossas misérias, irmãos. E quem nós somos. São muitas aí, professor. Sim, não, são mais ainda do que a gente pode imaginar. Sim. Agora, a minha preocupação é mediante então essa aula, esse período, essa consciência e essa sensibilidade que nós estamos tendo aqui, de falar, poxa, e agora? Quem poderá nos salvar, né? Ou agora, quem poderá se salvar? Quem poderá nos salvar é fácil, é Cristo. Nós somos salvos. A pergunta deve ser outra. E agora, como um salvo deve viver? Aí sim, agora mediante isso, no final da aula, a minha preocupação é a disposição do coração de cada um de nós em fazer uma oração sincera e verdadeira diante de Deus. Mediante a palavra exposta aqui. E olha só, amados, se nossos ajuntamentos litúrgicos nós tivéssemos os períodos, ou esses períodos, adequados para expor só a palavra de Deus. Não é que eu sou contra, não tem nada a ver, mas não teve guitarra, não tem jogo de luz, estou sem microfone, não estou alterando minha voz, não estou me colocando como espiritual, só estou expondo a palavra de Deus, mais nada. De uma forma mais branda possível, mais tranquila possível, menos pentecostal possível. E a palavra, ela se encarrega de atingir a nossa consciência e mostrar para nós, ó, você precisa desesperadamente, depois da mensagem, dizer, né? Dizer assim, não é aceitar Jesus, está tudo certo, nós somos salvos. Eu aceito. Mas a necessidade é justamente essa, de ter essa sensação no coração de dizer, Senhor, Espírito Santo, eu preciso desesperadamente que o Senhor me socorra hoje, agora e todos os dias da minha vida. Eu estou desesperada já. Porque eu preciso desesperadamente que o Teu Espírito venha como uma enxurrada de glória e de graça no meu coração e queime toda a impureza da minha alma, da minha mente, me lave, me purifique, me regenere, me dê vigor espiritual, me dê sensibilidade espiritual, para que eu não me conforme com a minha vida, com a minha situação, com o meu estado, com o meu estilo de vida, com as minhas relações. Eu não posso voltar depois de ouvir uma palavra dessa e achar que não devo mudar, não devo me esforçar, não devo reconciliar as relações que estão quebradas. Não devo ir para minha casa, dobrar o joelho antes de dormir lá e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, que passei esse dia sem ser santificado como deveria. Não me deixa passar nem mais um dia sem a Tua presença poderosa, marcante e abundante na minha vida, para me transformar de glória em glória, de fé em fé, para que eu seja transformado segundo a medida, a estatura de Cristo e a imagem de Cristo. É essa, irmãos, a nossa postura que deve ser depois de uma reunião simples como essa, onde o Espírito Santo se faz presente através da sua palavra, alcançando as nossas consciências, plantando sementes no nosso coração. Agora, nós que devemos continuar regando essa semente. Ou vai deixar que seja sufocada ou vai ser tirada ao sair daqui dessas escadas e tudo foi esquecido. Até achou interessante a aula e tal, está gravado, um negócio interessante, mas o que vai fazer mediante isso? Qual é a postura diante? Qual é a resposta que você vai dar para o Espírito Santo, para a palavra de Deus? Aí que é um negócio perturbador, porque a palavra de Deus, ela incomoda, ela perturba e ela força a pessoa a tomar uma decisão. Não tem como. Ouviu a palavra de Deus, irmãos? Toma uma decisão. É inevitável, é impossível não tomar a decisão. A pergunta é, qual é a decisão que vai ser tomada? Meu Deus. Porque a gente acha interessante Jesus, os religiosos, eles não queriam ouvir jamais a mensagem de Jesus.
Jesus ele ia sutil, manso, falava um negócio aqui, outro lá e tal. E eles não queriam aceitar a palavra, nem ouvir a palavra de Deus pela boca de Jesus. Jesus contava uma parábola, um negócio e tal, e assim sorrateiramente, né? E quando eles percebiam, ele está falando da gente. Já era, irmão. Jesus colocou a semente. Ah, ele está se referindo a gente. Achou. Aí eles ficavam apavorados. Jesus fez a parte dele, colocou a semente. Agora vocês se viram diante de Deus. Toma a decisão. Não é responsabilidade mais de Jesus. Ele transmitiu a palavra de Deus. Então, aqui que é a grande pergunta. Resumindo, ele já deu a semente. Claro, irmão. A minha parte eu fiz, eu não tenho nada a ver. Cada um de vocês, como eu também, é responsável diante de Deus mediante a semente que o Espírito Santo plantou aqui nos nossos corações. O que a gente vai fazer com essa semente? A pergunta. Qual que é a postura que a gente vai ter então mediante mais essa comunicação de Deus da sua vontade nas nossas vidas? Aí a questão não é o quanto a gente sabe, é o que a gente faz com o que a gente já sabe. A gente precisa saber mais? Eu acho que nem precisa, não. Podia acabar aqui o curso? Eu acho que sim. Não, acho que não. Não, acho que não. Acho que não. Não, mas, ele que está aprendendo, mas continue aprendendo. tudo bem, mas o que nós sabemos, nós já daríamos conta de fazer a vontade de Deus. Ah, sim. Então, quanto mais nós soubermos e menos fizermos, mais juízo, mais peso de juízo nós traremos sobre nossa vida na eternidade. É o Tiagão, capítulo 3. Quer ser mestre? Quer saber? Vai receber mais duro juízo. Agora, quanto mais a gente se alimenta da palavra de Deus, quanto mais iluminação nós temos do Espírito Santo na nossa mente, mais condições, recursos, força espiritual, poder espiritual nós vamos ter para caminharmos na presença de Deus, amados. E sermos de fato aquilo que Deus quer que a gente seja. Eu não sou fato, eu estou aquém. Todos nós estamos aquém do que Deus quer que a gente seja. Fato. Mas, mediante esse processo de santificação, nós um dia seremos o que Deus, de fato, quer que a gente seja. Porque é Deus que está nesse processo na nossa vida. Mas eu dou glória a Deus também, porque eu já não sou hoje o que eu era antes. Entendeu? Por incrível que pareça, eu também não, hein, professor? Todos nós, eu acredito. Como eu era bem pior. Todos nós, claro. Tem algumas coisas que... Esse reconhecimento, irmãos, nos gera duas coisas. Esse reconhecimento. Hoje eu não sou quem Deus queria que eu fosse. Mas eu não entro em desespero, porque eu serei o que Deus quer que eu seja. Porque é Ele que está trabalhando na minha vida. É o Espírito dEle que está trabalhando na minha vida. Não é pelos meus méritos mesmo. Não vai depender de mim. É só eu aceitar essa ação do Espírito Santo na minha vida. Mas o reconhecimento também que eu não sou mais como eu era antes, isso me gera gratidão diante de Deus. Sou grato, Senhor, graças a Deus, ó, não sou. Mas também me gera uma responsabilidade de prosseguir para o alvo, de continuar caminhando nessa vida de santificação, indo para o céu, andando com Cristo, sendo santificado nesse processo, de cada dia as pessoas olharem para nós e ver essa evolução. Isso precisa ser visto em nós, irmãos. Isso precisa ser explícito em nós, escandaloso em nós. Deve ser um escândalo da graça, onde cada dia as pessoas olham para a gente. Eu fiquei muito feliz há bastante tempo atrás, bastante tempo mesmo, nem lembro, deve ser uns 14, 15 anos atrás. Eu tinha, acho que um pouco mais, talvez 16, 17 anos atrás. E eu tinha contato com um pastor, a gente tinha um grupo de oração e orava ali, tinha um bocado de irmão que gostava de orar, umas vigílias aí, nos montes inclusive, e em vigílias também nas igrejas, mas a gente se encontrava e tal, né? Era uma vida muito mais intensa de oração a gente tinha. E aí, um pastor lá, acho que ele ficou 1 ano e meio, 2 anos, 1 ano e meio sem me ver. Eu era jovenzinho e tal, né? E ele disse: ô André, eu glorifico a Deus porque eu estou vendo que você está mais maduro. Mas, irmão, aquilo me alegrou tanto, porque nem eu tinha percebido aquilo, mas ele tinha percebido. Uma pessoa mais madura, né? Consegue estar olhando para as pessoas e percebendo e tal. E ele falou aquilo, eu me senti tão alegre em Deus, tão feliz em Deus. Deus está trabalhando na minha vida. Olha só, se ele está falando para mim que 1 ano atrás, né, ele ficou 1 ano e meio sem me ver, ele avaliou isso pela maturidade dele, talvez nas expressões minhas, no comportamento, alguma coisa, ele percebeu que eu estava mais maduro. E de fato, eu sei que períodos em períodos da minha vida, e períodos mais difíceis da minha vida, foi onde o Espírito Santo me quebrantou mais, irmãos. Né? Nossa, onde eu, sabe, caí em pecado, onde eu passei momentos difíceis da minha vida assim, após aquilo o Espírito Santo me levantou assim, transformou a minha vida. Então eu louvo a Deus por todos os períodos que eu passei
Agora a minha preocupação é, tá bom, André, você está falando então desses 19 anos para cá, e daqui para frente? Aí não devo baixar a guarda. Aí eu tenho que estar preocupado de ter essa continuidade, essa vida diária com Deus, essa vida de quebrantamento, essa vida de santificação. Isso que eu queria mostrar para vocês. Santificação, então, é justamente essa vida que a gente anda todos os dias com Deus, sendo por Ele transformado e se parecendo cada vez mais com Ele. Você tem uma pergunta fácil e rápida? Alguém tem? Se não tiver, eu quero orar com vocês e orar de verdade, irmãos. Orar assim, pedindo para que Deus Ele possa